Obstrução intestinal, o assunto da semana, né? Nosso presidente Jair Bolsonaro foi acometido de mais uma obstrução intestinal essa semana, né? E a internet parou por conta disso. Então eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje que eu também já tive 2 obstruções intestinais ao longo aí desses 15 anos de diagnóstico de doença de Crohn. E a última delas, me trouxe essa bolsinha de ileostomia definitiva. E vou mostrar para vocês também nesse vídeo que qualquer pessoa, até saudável, também pode ser acometida de uma obstrução intestinal. Então vem comigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Thaís Matos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já quero convidar você aí, se inscrever, deixar o seu like, tá bom? E claro, me seguir lá no meu Instagram, que é @eu.thaismatos, Thaís com H e um T só no Matos. Então vamos lá você pode me acompanhar no meu dia a dia em tempo real. Vamos lá, gente, vamos falar hoje sobre obstrução intestinal. A internet parou essa semana porque na segunda-feira, na madrugada, o nosso presidente Jair Bolsonaro foi internado de emergência, né, às pressas, com uma obstrução intestinal. A gente sabe que não é a primeira vez que o nosso presidente é acometido dessa situação, né? Desde 2018, que ele levou aquela facada, ele já passou por cerca de 6 cirurgias. E ele foi internado com muita dor, muita dor. Ele chegou, né, a comentar que estava morrendo porque a dor era muito grande. E eu vou compartilhar com vocês porque eu também já tive 2 vezes nesses 15 anos de doença de Crohn, obstrução intestinal. Então eu vou mostrar pra vocês, né, vou falar a minha experiência, né, que eu tive com a obstrução intestinal, né, no meu local de fala. Não sou médica, então não tenho competência técnica pra falar, mas de acordo com o que eu já vivenciei e a gente estuda também, eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho sobre a obstrução intestinal. Então, gente, o que é a obstrução intestinal, né? Pra quem não sabe, o nosso intestino é como se fosse um caninho mesmo, né? Um tubo onde ali passam os alimentos, né? E aí, o que acontece? Quando há algum estreitamento, uma dificuldade que fecha essa passagem desse caninho, os alimentos não conseguem passar, pode acontecer uma suboclusão intestinal, né? Ou seja, uma obstrução intestinal, tá interrompendo aqueles alimentos de passar. Isso não é bom. Então é assim. E existem muitas causas que podem levar a obstruir o nosso intestino, tá? E a gente vai falar sobre isso também. Tumores no intestino, hérnias, medicamentos, aderências pós-cirúrgicas. Geralmente quem já fez alguma cirurgia na área do abdômen também pode ocasionar de ter uma obstrução intestinal a longo prazo ou a curto prazo. E também por complicações de uma doença inflamatória intestinal grave, que foi o meu caso. E já de cara eu quero falar pra vocês como que foi as minhas 2 experiências com obstrução intestinal. Bom, vocês sabem, né, eu já falei aí que eu sou diagnosticada com doença de Crohn desde janeiro de 2009. E quando foi em agosto de 2010, devido a muitas complicações da minha doença de Crohn, o meu intestino estava muito inflamado, ele estava com uma estenose, ou seja, um estreitamento mesmo no tubinho, né, no meu intestino. E a gente foi tentar fazer uma dilatação através de uma colonoscopia, que é um exame que a gente sempre faz, né, para controlar a doença. E aí, durante essa dilatação, o meu intestino foi perfurado. Isso em agosto de 2010, eu tinha acabado de completar os meus 18 anos. Então, tive que passar por uma cirurgia de emergência, porque o meu intestino foi perfurado durante essa tentativa de dilatação. E a dor era absurda, absurda, absurda. Daí pra frente, né, os meus familiares que contam que eu fui anestesiada às pressas. E na época eu fiquei também com uma bolsinha dessa, porém foi temporária, eu fiquei apenas 5 meses, mas isso vai ser um conteúdo para um outro vídeo que eu vou contar com detalhes pra vocês. E agora, como que eu cheguei nessa daqui? Em fevereiro de 2020, eu também, no final de 2019, eu já estava com muitas complicações da doença de Crohn em outra área do meu intestino, tá? Porque naquela época, em 2010, foi tirado aquele pedaço que estava, né, estreito, estava necrosando. Mas agora, em 2019, a doença voltou em outro lugar ativa também, com muitas complicações. E também estava obstruindo, também estava estreitando meu intestino, então eu precisei passar por mais essa cirurgia, tá?
fiz outros tratamentos que não deram certo, então não tivemos outra alternativa que não a da bolsinha definitiva. A dor é absurda. Eu me recordo que daqui da minha cidade até lá no hospital que eu ia fazer a cirurgia, que é onde eu faço tratamento, eram cerca de 5 horas de viagem. Eu fui às 5 horas de viagem sem posição e gritando de dor. Estufa sua barriga, você não consegue mais comer. E eu vou falar sobre o que são os sintomas agora para você entender. Esse foi a minha experiência, foram as minhas 2 experiências, mas a gente pode entender o que acontece, que várias pessoas também podem ser um dia acometidas pela obstrução intestinal. Não necessariamente uma pessoa, quem tem uma doença inflamatória intestinal, só quem tem uma bolsinha, enfim, quem já passou por cirurgia, não. Vou contar pra vocês, olha só os sintomas. Por isso que talvez o nosso presidente falou que estava sentindo que ia morrer, porque a dor, gente, é uma dor absurda, muito aguda. É terrível. E quais são os sintomas? A dor abdominal muito aguda, distensão abdominal, sua barriga começa a ficar muito inchada, dura. E a parada de conseguir eliminar as fezes e gases. Você não consegue mais ir ao banheiro. Quem tem a bolsinha, no caso, não sai mais as fezes aqui também. Em muitos casos também pode chegar até vômito. No meu caso, gente, em 2010 eu tive vômito, eu vomitava fezes pela boca. Muito, muito ruim, porque não passava, estava fechado. É desesperador os sintomas mesmo, é muito ruim. E aí, como que a gente descobre se tá mesmo obstruído? Quando a gente chega lá no hospital, a gente faz exames de imagem. Qualquer exame de imagem dá pra você conseguir ver com clareza que o seu intestino está perfurado. Aí existem alguns tratamentos quando a gente interna lá com uma obstrução intestinal. Geralmente as pessoas podem fazer um enema, né, como se fosse uma lavagem, ou as pessoas também podem, o médico pode colocar uma sonda nasogástrica aqui para ajudar. Mas não é sempre que você precisa de cirurgia, sabe? A gente viu aí que o nosso presidente, ele já passou por 6 cirurgias e dessa semana, ele não precisou. Ele até achou, né, no início da internação, ele fez uma declaração de que ele ia ter que fazer mais uma cirurgia, mas ele colocou aquela sonda nasogástrica e não precisou, graças a Deus, né? Por um alimento que ele não mastigou direito, né? Um camarão, que ele declarou depois, o médico falou, e atrapalhou, né? Obstruiu ali. Geralmente pessoas que já passaram por cirurgias têm que ficar muito mais atentas, né? Tem que estar sempre caminhando para não dar ilho paralítico, enfim. E isso pode acontecer com as pessoas. E quando tem que passar por uma cirurgia, que foi o meu caso, como a minha doença de Crohn estava muito grave, estava muito inflamado, quando os médicos me abordaram cirurgicamente, eles viram que já estava necrosando aquela parte do meu intestino, que estava estenosada, que estava estreita, que não estava passando alimento mais, estava sofrendo o meu intestino, sabe? As minhas alças intestinais estavam todas necrosando, a ponto de romperem e extravasarem aquele líquido de fezes, né, aquele líquido fecal que é contaminado para os outros órgãos. Então eu estava prestes a ter uma infecção generalizada. Então assim, eles conseguiram lavar tudo, retirar todo aquele pedaço doente, todo aquele pedaço necrosado. Então quando tá dificultando, assim, tá causando sofrimento pro seu intestino, já causando necrose, aí sim os médicos optam por fazer a cirurgia. Eles abordam a pessoa que está com obstrução, retiram, né, lavam os órgãos, assim, lavam tudo lá dentro e retira aquele pedaço que está necrosado, está estenosado. E quando é o caso, eles só costuram, só ligam aquele tubinho, né, tira o pedaço ruim e liga os outros pedaços e tranquilo. Porém, tem outras situações que eles optam por deixar, né, devido às circunstâncias da cirurgia, daquele caso isolado, de deixar a pessoa com uma bolsinha de colostomia ou de ileostomia, que é o meu caso, seja temporária ou definitiva. Eu vim aqui compartilhar a minha experiência com vocês, tá? Estava em alta essa semana, muitas pessoas falando sobre. Espero que eu possa ter esclarecido de alguma forma. Como eu disse, eu não tenho uma fala técnica, não sou médica, não sou formada em enfermagem, nada do tipo, mas eu quis trazer esse assunto porque eu já vivi isso. E eu sei que é horrível, precisa mesmo correr para o médico. Mas que bom que o nosso presidente está bem, que bom que tudo deu certo comigo também. Se você conhece alguém, se você já sofreu com uma obstrução intestinal, comenta aí como que foi o seu caso. E é isso, eu espero vocês até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!